Oi, boa noite. Esperar aí, né? Ser avisado. Enquanto isso, eu vou fixar o tema da live, né? Boa noite, gente. Tô só fixando aqui o tema da nossa aula de hoje, tá? Como é que tá sendo fazer a atividade? Estão conseguindo fazer? Boa noite, Stephanie. Boa noite, Janaína. Boa noite, Bruno. Ai, gente, eu tô apanhando aqui pra botar o tema da live. Acho que agora vai. Acho que vai. Vamos lá. Vou fixar o comentário. E aí, estão conseguindo fazer as atividades? Quer dizer, a atividade, né? Vou baixar aqui o som. Baixar o nosso som. Janaína, são 7 dias seguidos de aula, tá bom? Então, amanhã, domingo, segunda, terça e acaba na quarta, tá bom? E todos os dias vai ser no mesmo horário. Só que no final de semana, eu confesso que vai ser num cenário diferente, tá? Porque eu não vou vir, eu tô dando aula daqui da minha clínica. E no final de semana eu não vou vir pra cá. Eu vou dar aula de casa, tá bom, gente? Então, a gente vai ter um cenário diferente. Então, as aulas no curso gratuito vão ser até quarta-feira, tá bom? E aí, quarta-feira, eu vou anunciar o meu curso que é pago, que é uma continuidade desse curso aqui. Na verdade, é uma modalidade diferente desse curso, que é uma forma que eu encontrei de fazer um acompanhamento mais próximo das pessoas, que aqui eu não tenho como fazer, porque além de ser muita gente, além disso também seria inviável para mim, né? Além do que também é um trabalho que vai demandar muito do meu tempo, né? E, enfim, é justo que seja remunerado, né, gente? A gente tem que sobreviver. Tenho que comprar meus lanches. Então, é isso. Vai ter um curso gratuito até a quarta-feira e depois o curso pago. Só que tem um detalhe. Quinta-feira nós teremos uma aula bônus, tá? Sobre dependência emocional com a minha amiga, também é psicóloga clínica, Stephanie, que inclusive está aqui na live também. Então, assim, a gente vai ter essa aula bônus aí na quinta-feira sobre dependência emocional. Então, na prática, o meu curso gratuito acaba na quarta, mas no final das contas acaba na quinta, junto com essa live da Stephanie, que é a nossa aula bônus. Olha aí, ela se manifestando. Boa noite, Flávia. Boa noite, Samira. Boa noite, galera. Então, e aí, minha gente, vamos lá, né? Começando aqui os trabalhos. Pra quem não me conhece, quem chegou aqui hoje pela primeira vez, meu nome é Iana Mendes, eu sou psicóloga clínica e a razão de planejar este curso e estar aqui executando é, primeiramente, que é uma demanda muito comum na clínica para mim e também aqui no meu Instagram, certo? Considerando isso, eu fiquei pensando em uma maneira mais estruturada de ajudar essas pessoas, né? Porque eu abro caixinha, mas ali é um espaço muito curto, eu não tenho como ajudar. Então, eu criei esse curso para ajudar as pessoas a ter uma resolução, ter resultados, né? Sim, Janaína, vai ser sempre no mesmo horário todas as aulas, tá bom? 21 horas. Enfim, continuando. Então, eu queria muito que vocês tivessem algum resultado. E eu sei que com as minhas caixinhas o resultado vai ser muito pouco. Então, eu resolvi fazer essa série aqui, esses 7 dias de aula, para vocês conseguirem ter mais resultados. É lógico que isso aqui não substitui a psicoterapia, minha gente. Não tem como substituir a psicoterapia, certo? E dentro do contexto terapêutico a gente trabalha de outra maneira, a gente também vai tocando em questões mais sensíveis, que aqui eu não tenho como fazer, nem seria ético, nem teríamos espaço, tá bom?
Dentro do curso pago, a gente vai avançar um pouco mais nesse sentido, mas eu vou estar lá mais próximo, dando esse acompanhamento, né? Então, eu tenho como conter a situação de uma maneira mais ética e cuidadosa, né? Aqui eu não tenho como fazer isso, obviamente. Então é isso. Pensando em ajudar, em oferecer resultados, esse curso foi pensado, então eu espero que vocês realmente consigam exercitar o que a gente está aprendendo aqui. E aí, nesse sentido, que fique claro, ninguém vai ter resultado só assistindo as minhas aulas. Vocês vão ter que praticar na vida de vocês. Porque a intenção, na verdade, dessas aulas é que vocês tenham uma experiência de autoconhecimento. Então, não deixa de ser uma experiência terapêutica, com muitas aspas, porque é uma experiência de autoconhecimento. Mas as mudanças, elas só vão acontecer se vocês escolherem, né, aderir a essas mudanças e vocês começarem a agir em direção a elas, né, a praticar. E aí, essa é a parte de vocês, é onde vocês entram, tá bom? Então, enquanto a minha parte é ensinar, dar direcionamentos, a parte de vocês é agir, tá bom? E se esforçar também para fazer aquela atividade que eu passei no primeiro dia. Cada aula vai dar para vocês novos elementos para ajudar vocês a, digamos assim, enriquecer essa linha da vida que vocês estão construindo, tá bom? No final, eu vou ensinar vocês como interpretar essa linha e como utilizar ela na prática para as mudanças de vocês. Imagina, Pedro, tá perdoado pelo atraso. Tô aqui fazendo as introduções e a gente já vai começar o conteúdo agora, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, podem perguntar, fiquem à vontade, certo? Só vou tomar um gole de água aqui. Só um minuto. Bom, vamos lá. Oi, Maria. Oi, Letícia. Boa noite. Sejam bem-vindos todos, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é como a nossa cultura familiar afeta as nossas relações, certo? Eu vou tentar ser mais breve hoje do que eu fui ontem, porque eu entendo que todo mundo já assistiu a aula de ontem, já está orientado sobre... Está um pouco mais orientado, né? Porque totalmente é difícil. Sobre os esquemas desadaptativos, né? Então, hoje a gente vai dar uma continuidade a esse processo, mas a gente vai pensar nisso dentro do aspecto familiar, tá bom? Então, eu vou tentar simplificar esses conceitos que não são nada simples. Lembrando que eu não tô dando aula aqui de terapia dos esquemas, não tem como, não é a proposta aqui, nesse momento. Tá? E assim, eu nem teria autoridade suficiente para fazer isso, porque eu ainda estou estudando, estou fazendo minha especialização. Então, eu estou trazendo o que eu já uso na minha prática na clínica, que eu já tenho familiaridade, que eu já estou acostumada a fazer e que eu tenho resultados, tá bom? Então, eu não vou trazer nada aqui que eu não tenha resultado na minha prática diária, né, de trabalho. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai considerar aqui a família, né? E como a família nos afeta e como essa construção ela vai afetar as nossas relações. Então, como a gente já falou antes, os padrões, eles estão relacionados ao que a gente aprende, né? De certo, de errado, aos nossos gostos. A gente não gosta de certas coisas por acaso, né? Há um aprendizado que levou a gente a gostar do que a gente gosta, tá bom? Por isso que, por exemplo, a gente fala em padrão de beleza, né? Um padrão de beleza não é... O que isso representa? Quando a gente pensa em padrão de beleza, a gente pensa que é algo que está mais ou menos ali padronizado, que mais ou menos todo mundo deseja. Claro que a gente sabe que, na realidade, isso é uma criação da indústria. Enfim, não vou entrar nesses méritos, mas só para vocês entenderem, né? Por exemplo, todo mundo olha para aquele padrão, fica insatisfeito, né? Não é disso que eu tô falando, não, tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui é algo que a gente aprende, que a gente tem um referencial e que a gente usa para se autoavaliar, para avaliar os outros e para tomar decisões, né? Por exemplo, essa questão do padrão de beleza é uma coisa que afeta a nossa autoestima, que afeta a forma como a gente escolhe se vestir, né? Que afeta nossas relações. Tem pessoas que ficam tão afetadas que, por exemplo, deixam de fazer várias coisas na sua vida por não estar atendendo esse padrão, né? Pronto. Então, significa o quê? Que foi uma coisa aprendida e que virou um filtro de autoavaliação, de avaliação do outro e de comportamento, né? Claro que essa forma de ver a aparência das pessoas, né? A gente sabe que é uma construção cultural, uma construção da indústria também da beleza, mas eu não vou discutir isso aqui. É só para vocês entenderem, relembrarem um pouco sobre o que é padrão, né?
e como esses padrões eles vão nos afetando. Então, é o que a gente aprende, são os nossos filtros, o que nos permite interpretar o mundo, nos relacionarmos com o mundo e também fazer escolhas de relacionamento, de comportamento, enfim. Nesse sentido, a gente vai ter aí também, né, nesse processo de desenvolvimento, a construção de esquemas, como a gente falou ontem. Tá? E esses esquemas vão ser o quê? Esses filtros. Eles vão organizar aí, eles vão estar relacionados a esses padrões, né? Por quê? Porque eles são esses filtros que a gente vai colocar ali nos nossos olhos para enxergar o mundo. E as relações e aquilo que vai nos conectar e aquilo que não vai nos conectar. Tá bom? Então, assim, ontem me perguntaram assim, e Ana, qual é a idade, qual é a faixa etária de que se desenvolve cada um desses esquemas, né? E eu expliquei que, na verdade, a gente não se liga muito nessa questão da idade. Por quê? Porque o esquema, é claro que tem uns momentos que são predominantes, né? A gente vai ter necessidades que tem que ser atendidas e esses momentos dessas necessidades, algumas coisas vão ser predominantes e que vão gerar a construção ali de esquemas desadaptativos. Mas esse esquema vai ser reforçado em outras idades. Ou ele pode, inclusive, também ser enfraquecido. Então, por isso que a gente não fala em idade, a gente fala em período de desenvolvimento, né, de constituição enquanto ser humano, que vai ali do nascimento até o final da adolescência e início da juventude, que é quando o nosso ser, né, a gente tá mais... a gente tá formado, efetivamente. É por isso que, inclusive, na psicologia, a gente não costuma dar diagnósticos fechados para criança e adolescente, porque são pessoas que estão ainda se desenvolvendo. Quando a gente tá na fase adulta, a gente tá ali mais estável, também é mais difícil de mudar. Consequentemente, é mais difícil de mudar. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem força de combater aquilo que a gente quer combater e mudar efetivamente, certo? Então, o autoconhecimento, ele tem esse potencial maior de transformação, porque a gente tá lidando com coisas que são meio que estáveis, né? Quando a gente é adulto, a nossa constituição, ela é estável. Então, é muito mais difícil de mudar, tá bom? E aí, a nossa família, né, consequentemente, tem um papel fundamental, né? Porque se a gente constrói tudo isso, todos esses esquemas que eu falei ontem, quando a gente é criança e adolescente, significa que quem cuidou da gente vai influenciar diretamente isso. Tanto nos ensinando verbalmente, como também agindo, como também nos acolhendo, a forma como eles nos dão afeto. Tudo isso vai ajudar aí na construção desses esquemas, certo? E aí, pensando nisso, a gente vai considerar o quê? Que as famílias, né, quem cuida de você, não necessariamente precisa ser o seu pai ou a sua mãe, né, mas qualquer pessoa que cuidou de você, alguém teve que cuidar de você quando você nasceu, certo? Então, esses cuidadores aí, eles já começam a construir, tá, esses esquemas junto com você ali. E depois, a sua relação com o seu contexto cultural, então, as outras pessoas próximas, seus familiares, seus vizinhos, seus coleguinhas de escola. É por isso, por exemplo, que o bullying é algo que deixa marcas tão profundas, é algo que afeta tanto as pessoas e que elas levam sim para a vida. Por quê? Porque geralmente vai acontecer na fase escolar, quando a gente está se constituindo enquanto ser humano. E eu não sei se vocês lembram que os esquemas, eles não são construídos a partir de um único evento traumático, mas é uma série de coisas que vai acontecendo ali com você ao longo da sua vida e que vai se constituindo ali naquele esquema, né? Então, nunca vai ser uma coisa só, vai ser uma série de coisas que vão disparar aquele esquema desadaptativo e que vão fortalecer também, ou enfraquecer, no caso. Porque a gente também tem esquemas que são adaptativos, certo? Mas eu tô aqui me concentrando nos desadaptativos, porque eu quero que vocês comecem a pensar um pouco no que há em vocês, no comportamento de vocês, na forma como vocês interpretam as informações do mundo, né, que pode estar contribuindo aí para vocês terem relações disfuncionais, relações tóxicas, relações abusivas, para vocês não conseguirem dar certo com as pessoas, não se conectarem, você nunca consegue gostar de ninguém. Enfim, as suas relações são insatisfatórias, muito provavelmente por causa de alguma questão nesse âmbito, certo? Vamos lá, só mais um golinho de água aqui. Ai.
Então, gente, a nossa família, ela é essa referência, tá? Essa referência de escolhas, de ações. Ela vai nos dar repertório, ela vai nos dar significados. Então, para nossa família, o que é muito importante? A gente vai internalizar. A gente internaliza seus valores, certo? Suas crenças, tudo, né? Quando a gente vai entrando na adolescência, a gente começa a querer se diferenciar um pouco desse grupo familiar. Mas inicialmente a gente inclusive vai imitar essas pessoas, né? Por exemplo, você vai imitar a sua mãe, você vai querer usar uma roupa da sua mãe, né? Você vai reproduzir alguns comportamentos e falas. Então essa família, ela tá servindo de referencial para você. E a forma como ela te trata, como ela te ama, como ela te acolhe, como ela te ajuda a lidar com as frustrações da vida, se a sua família sente orgulho ou vergonha de você, se ela acolhe as suas necessidades, se ela atende a sua necessidade, tudo isso vai afetar a forma como você se enxerga, como você enxerga as relações com as outras pessoas, não é? E aí, eu queria mostrar para vocês aqui que as nossas escolhas, elas acabam sempre, quando a gente percebe que existe esse padrão, né? Elas acabam sempre caindo ali em algo que está muito próximo desse contexto familiar, de alguma maneira, mesmo que, assim, você não consiga identificar isso de cara, tá? Como também muito oposta a essa família. Então, por exemplo, eu posso ter uma família que seja muito rígida, religiosamente falando, e aí eu posso buscar pessoas iguais a isso ou completamente opostas, certo? Por exemplo. Então, vamos lá. Quando a gente tá procurando alguém igual ou alguém extremamente oposto, a gente tá em polos, então a gente tá em desequilíbrio, né? Porque a gente não tá avaliando as coisas de uma maneira equilibrada, racional, a gente não tá ponderando as coisas, escolhendo as coisas que são melhores pra gente. A gente tá agindo em direção a se aproximar desse ideal, dessa referência, ou se distanciar completamente, tá bom? Então, se eu tô querendo algo muito igual ou distanciar completamente, até que ponto eu tô sendo saudável nas minhas relações, né? Então, claro que a gente tá falando aqui de circunstâncias onde essas referências não são as mais funcionais, tá bom, galera? Então, vamos lá. Eu trouxe pra vocês aqui uma noção sobre aqueles domínios. Lembra que eu falei pra vocês que existem uns domínios que a gente chama de domínios esquemáticos, e em cada um desses domínios aqueles esquemas vão sendo construídos, Então, hoje eu vou trazer pra vocês como a família vai contribuir para a construção desses esquemas adaptativos em cada um desses domínios, certo? Então, eu vou começar aqui, eu vou falar um pouco de todos hoje, dos 5, porém, eu vou dar mais ênfase naqueles domínios que eu sei que é o que faz a gente ser trouxa, entendeu? Que faz a gente dar azar nos relacionamentos, que faz a gente se envolver com gente tóxica, se envolver com gente abusiva e ficar. Que faz a gente ter dificuldade de sair desses relacionamentos, tá? Então, eu vou dar ênfase a esses domínios, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem o primeiro domínio, que é o domínio de desconexão e rejeição. Para vocês entenderem esse domínio aqui, eu vou só falar uma palavra, 2 palavras no caso. Apego seguro. Existem outras questões, mas eu acho que essa é a que a gente pode utilizar de maneira mais eficaz para descrever esse aqui. Então, a gente tem aquelas necessidades que eu falei, aquelas necessidades emocionais básicas a serem atendidas. Quando a nossa família não atende, né, de forma satisfatória, a gente desenvolve esses esquemas desadaptativos, ok? Então, nesse esquema número 1, que tá dentro do domínio número 1, aliás, desculpa, esquema número 1 não, gente. Esse domínio número 1, né, que envolve vários esquemas adaptativos, a gente vai ter o quê? Famílias que são tipicamente, lembrando que isso aqui é o que é típico, ou seja, é o que mais acontece. Então, não significa que vai ter que ser, a sua família tem que ser exatamente igual a isso, tá, gente? Até porque essa referência aqui tá relacionada a situações onde a pessoa está em processo de adoecimento psíquico, enfim.
Então, as famílias elas não são perfeitas. Então, a gente vai ter necessidades que vão ser bem satisfeitas, outras que vão ser menos, outras que vão ser mais ou menos. Todo mundo vai ter isso, tá? Todo mundo. E você vai ter esquemas adaptativos também. Tudo vai estar dialogando ali dentro do seu ser, tá bom? Você não é puramente um esquema desadaptativo ou puramente um esquema adaptativo. Você é a junção de vários desses esquemas. E a consequência da sua família atender essas necessidades é que vai gerar relações disfuncionais, tá bom? Que pode gerar, na verdade, né? Porque não é uma receita de bolo. Mas vamos lá. Então, uma família típica que vai trazer essa desconexão e rejeição, né? Nesse primeiro domínio, é uma família que é fria, é uma família rejeitadora, é uma família isoladora e ou abusadora, tá? Então, aqui eu tô descrevendo uma situação muito acentuada, tá bom? Mas, por exemplo, tem famílias que não necessariamente elas são frias, assim, elas inclusive se percebem frias. É porque, às vezes, a maneira dessas famílias de demonstrar afeto é diferente do que você precisa. Vocês provavelmente já escutaram os pais falarem assim, eu criei esses dois iguais, assim, do mesmo jeito, e eles são tão diferentes, e eu não sei por quê. Então, porque essas duas criaturas, elas tinham necessidades emocionais básicas diferentes. Então, você criou igual, você já tá fazendo errado, porque você tem que saber atender às necessidades de cada um, de acordo com quais são essas necessidades, né? Então, nesse caso, por exemplo, talvez uma família que trabalhe muito, que se esforce muito para dar todo o conforto, que expresse esse afeto em termos de bens materiais, ela se considere uma família amorosa, ela se considere uma família cuidadosa, uma família protetora, tá? No entanto, para uma das crianças, ela pode enxergar esse comportamento como frieza, como distanciamento. Talvez esses pais não fiquem tanto em casa, não deem tanta atenção, trabalhem muito fora, não tenham momentos de qualidade com seus filhos. Então, talvez para uma das crianças isso seja lido como essa família fria e distante, tá? Ao mesmo tempo, a outra criança pode achar isso menos relevante naquele momento, pode se conectar com outra pessoa que fica na casa e essa pessoa pode atender essas necessidades emocionais. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? Eu tô tentando simplificar ao máximo aqui para não ficar muito denso para vocês esse conteúdo. Mas, enfim, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Cada um tem suas necessidades e diante daquele comportamento daquela família, essas pessoas vão reagir de um jeito diferente também. Vão ser mais ou menos supridas. Ou não vão ser supridas, tá bom? Então aí, nesse caso, não necessariamente você tem que ter passado por uma situação de abuso dentro do seu contexto familiar para sofrer dentro desse domínio aqui, tá bom? Pode ser que, inclusive, também a forma como você vai sofrer isso aqui também é bem menos acentuado, logicamente, do que uma pessoa que tem um transtorno grave, por exemplo, transtorno de personalidade, né? Que é uma coisa mais grave, mais difícil de tratar. E essa terapia dos esquemas, ela foi desenvolvida para lidar com esse grupo, né? Então, assim, vamos levar isso em consideração também. Aí a gente tem, nesse contexto aqui de desconexão e rejeição, uma grande receita para você se envolver em relações difíceis, problemáticas, abusivas. E assim, esse domínio esquemático aqui, ele também está muito relacionado com aquela fase da criança, do bebê, né? Quando você nasce, ele é aquela fase inicial. Então, assim, muitos desses esquemas aqui, eles estão relacionados a momentos onde a sua linguagem, o seu aspecto cognitivo não estava totalmente formado. Consequentemente, a sua maneira de lidar com eles vai ser diferente, vai ser menos racional do que outros esquemas, porque nessa fase especificamente você estava vivenciando, né, como eu falei, as coisas de uma maneira menos racional, porque você era mais jovem, né, no desenvolvimento. Então aqui eu queria me apegar àquele apego seguro que eu falei para vocês ontem.
Por quê? Quando a gente não tem o apego seguro, o que vai acontecer? A gente vai se sentir, né, vulnerável. A gente vai se sentir fragilizado. A gente vai necessariamente se sentir... O esquema inicial, né, desadaptativo que vai ser constituído é o quê? O de abandono. Aí isso vai fazer o quê? Com que a gente se relacione com pessoas que vão nos confirmar aquilo, ou seja, elas vão nos deixar, ou com pessoas com quem a gente vai criar uma dependência. Uma dependência muito forte, porque essa é uma pessoa que nos supre. Aí, como é que isso vai se refletir num relacionamento abusivo? Tem alguns tipos de relações abusivas onde a pessoa que é abusadora, ela vai assumir justamente esse papel de tentar suprir todas as suas necessidades, cercar você de absolutamente tudo. E nesse momento você vai enxergar essa pessoa como esse apego seguro que você precisava. Porque vai parecer pra você que ela tá atendendo aquela necessidade básica. Só que ela não tá atendendo, porque ela tá usando, na verdade, essas lacunas em você para se fortalecer e para ser abusivo e manter você na relação. Certo? Então, nesse caso, essa pessoa, ela cria uma, digamos assim, uma ilusão de que as suas necessidades estão sendo atendidas, quando na verdade não estão. É como se você... Lembram do exemplo da água? É como se você tivesse com sede e você estivesse tomando água salgada. Enquanto você está ingerindo aquela água, parece que vai matar a sua sede. Mas quando você termina de engolir, você sente o sal. Você sente que a sua sede não foi saciada. Porque aquela água, ela é uma água salgada. Então você está sempre com sede naquela relação. Certo? Porque ela não está suprindo essas necessidades básicas. E ela também não tem a obrigação de suprir, né? Essa é uma obrigação que, na vida adulta, nós é que temos a obrigação de suprir. Como? Fazendo psicoterapia, tratando essas questões. Aí a gente vai conseguir suprir essas necessidades na gente dentro do contexto terapêutico. Não é obrigação do outro suprir isso. Tá bom? Mas é claro que o outro, ele pode nos oferecer isso também, mas ele não pode ser nossa única fonte. Por exemplo, eu posso perceber que é importante para mim ter uma relação com alguém que me oferece o apego seguro, principalmente se eu não tive isso na infância. Então é claro que eu posso buscar isso na minha vida adulta e construir relações mais saudáveis, certo? Lógico. Então, quando eu busco apego seguro, dentro desse contexto, estou procurando uma pessoa que é como? Uma pessoa estável. Uma pessoa que fala comigo todos os dias. Uma pessoa com quem eu posso contar. Uma pessoa que me oferece reciprocidade. Uma pessoa que atende as minhas ligações. Uma pessoa que faz planos comigo. Essa pessoa que eu durmo acreditando, logicamente, porque estou vivendo aquela relação, que ela vai acordar e ela ainda vai gostar de mim. Se eu tô dormindo e eu sempre tô naquela angústia de que a pessoa amanhã pode não gostar mais de mim, talvez seja porque ela não me oferece apego seguro, ou porque eu tenho uma questão relacionada a esse domínio esquemático, e aí, mesmo que ela esteja me oferecendo, pode ser que eu não consiga enxergar, tá? Mas pode ser que ela me ofereça, né? E pode ser que ela pareça estar me oferecendo, mas não tá, que é o caso do relacionamento abusivo, onde a pessoa tá ali te cercando de cuidados, mas na realidade ela não está tendo esses cuidados com você, ela tá aproveitando-se da sua fragilidade, daquela necessidade ali, pra se fortalecer e ser abusiva contigo, certo? Então, por que é importante eu descobrir se eu tenho essa necessidade básica que não foi atendida e que eu preciso atender? Porque eu posso trabalhar isso na terapia, eu posso observar como as pessoas estão se relacionando comigo, o que elas estão me oferecendo, como elas são, e eu posso identificar quando algo é saudável para mim, porque atende, corresponde a essa necessidade, e quando algo não é saudável e não corresponde a essa necessidade. Por exemplo, vamos falar de uma coisa sobre, vamos falar de dieta, tá bom? Digamos que eu preciso me alimentar e me alimentar de forma saudável.
né? Preciso me alimentar de forma saudável. E tem ali uma série de alimentos que são saudáveis pra mim. E eu sempre tendo a escolher o que não é saudável, porque eu acho mais saboroso. Eu não acho as coisas que são saudáveis saborosas. Então, eu tenho que entender por que eu não acho as coisas que são saudáveis saborosas. E porque pra mim é difícil achar alguma coisa entre as coisas saudáveis que é saborosa e que substitua essa coisa que não é saudável. Certo? Então é mais ou menos como se a gente fosse, nesse processo de se conhecer melhor, procurar entender por que as coisas saudáveis nos afastam, a gente não sente sabor, a gente não gosta, a gente não quer aderir, e a gente tá sempre escolhendo o que não é saudável, tá? E aí, considerando isso, eu tenho que, a partir do momento que eu entendo, né, que eu tô ali com uma necessidade básica a ser atendida e que eu tô tentando supri-la com algo que não é saudável, eu vou entender qual é a minha necessidade e eu vou procurar quem de fato vai suprir e que não é essa pessoa que não é saudável, né? Essa pessoa que é abusiva. Essa pessoa que é abusiva, ela é a água salgada na minha sede. E aí, o que é a água sem sal? Aí eu vou começar a prestar atenção nisso nas minhas relações. Conheço alguém, eu vou começar a prestar atenção nos sinais. Eu vou começar a observar quando aquela pessoa dá indícios de ser abusiva e eu vou me afastar de forma racional e consciente, querendo ficar, desejando ficar, me sentindo atraída. Mas eu entendo que aquilo está me enganando, porque é a água salgada, não é a água sem sal, que é a que eu preciso. E aí eu vou começar a procurar a água sem sal para matar a minha sede, de forma racional. Quando você começa a fazer isso de forma racional, você vai começando a pegar a prática e aí isso vai se tornando mais fácil ao longo do tempo. Mas no início é muito difícil, tá? Então por isso que exige de você uma certa determinação. E por isso que se conhecer é tão importante. Porque aí eu consigo perceber quando aquela pessoa me oferece o que eu preciso ou não. Por exemplo, se eu gosto de alguém que me ofereça estabilidade, aí tem aquela pessoa que é abusiva, aí o que a abusiva faz? Ela oferece estabilidade durante um tempo. Quando você tá se sentindo segura, ela vai lá e puxa o seu tapete. Ela faz isso desde o início, mas você não percebe. A pessoa que é estável de verdade, né, que te oferece apego seguro, ela não vai fazer isso, ela não vai puxar o seu tapete. Ela vai se manter, né, mais ou menos equilibrada. Então, quando a pessoa começar a fazer isso de puxar seu tapete, a sua luzinha vai ligar, ó. E, ó, eu preciso de apego seguro. Essa pessoa aí, ó, ela parece, mas ela não é. Olha ela puxando meu tapetinho aqui. Olha me deixando de novo aqui desamparadinha. Não, não é o que eu tô querendo. Então, aí é uma escolha racional. Tá vendo? Inicialmente. Com o passar do tempo, quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai colocando essas coisas em prática, mais a gente vai conseguindo fazer isso de uma forma automática. Vai chegar um ponto da sua vida, né, que você vai conseguir fazer essas escolhas sem pensar muito, sem sofrer tanto. Mas no início vai dar uma sofrida, tá, gente? Vai ser difícil. Porque é aquela comida saborosíssima, que não é nada saudável, e que você tem que dizer não para comer uma comida mais saudável. Então, vamos lembrar disso aí, tá bem? Continuando aqui. Aí a gente tem o outro domínio esquemático desadaptativo, o segundo domínio esquemático desadaptativo. Aqui, nesse lugar, a gente vai ter o quê? Autonomia e desempenhos prejudicados quando a família é super protetora, emaranhada, ou seja, tem uma relação de simbiose com os filhos, né? Ou destruidora da criança, certo? Então, nesse contexto aqui, vai ter uma situação onde você não vai conseguir desenvolver a sua autonomia. Nesse domínio aqui, a necessidade é que você desenvolva essa autonomia, né? O resultado esperado, aliás, é que você desenvolva autonomia e que você consiga ter um bom desempenho. Mas, quando a sua família, ela é super protetora, ou quando é uma família que não consegue ter um equilíbrio, uma definição de papéis, enfim, quando é uma relação muito misturada, muito conflituosa, né, você não vai conseguir ter autonomia, digamos. A pessoa deixa você muito sozinha, você fica tendo que fazer tudo só, você não tem feedbacks positivos sobre o que você está fazendo, não tem orientação, você está perdido ali.
Então, isso vai te trazer prejuízos nesse desenvolvimento de autonomia, né? Da mesma maneira, também, quando vem as críticas junto disso, né? Você não teve auxílio, ninguém, por exemplo, mandaram você fazer, na escola, mandaram você fazer uma lição de casa. Aí ninguém te ajudou em casa, ninguém te orientou, tá? E você tentou fazer ali do seu jeito, mas assim, você teve muita dificuldade e você levou para a escola e você tirou uma nota baixa naquela atividade ali. Você errou quase tudo. Aí, quando você chega em casa, sua família faz o quê? Fala que você é burra, que você não serve para nada, que você não dá conta nem de uma atividade tão simples assim. Então, veja, aí eles não te orientaram e ainda vêm te destruir, te criticar, né? Te colocar para baixo. E isso também é um problema dentro dos relacionamentos. E eu já vou explicar como. Aí a gente tem também a super protetora, que tá ali fazendo tudo por você. Que não deixa você enfrentar nenhuma situação, que não deixa você se desenvolver, fazer escolhas, que faz tudo por você, literalmente. E priva você da sua liberdade. Então isso vai fazer com que você se sinta o quê? Mais dependente. Né? Você não vai acreditar tanto no seu potencial, na sua capacidade de fazer as coisas, você vai ter insegurança. Por que isso é também um prato cheio para relacionamentos que são abusivos ou tóxicos? Porque isso vai gerar dependência também, tá? Então isso também vai te prejudicar nas tuas escolhas de relacionamento necessariamente, tá bom? Aí a gente tem um terceiro domínio que está relacionado com limites. Esse daqui, eu não vou me aprofundar tanto nele, mas ele está relacionado a limites prejudicados, e ele está mais relacionado com famílias que são muito permissivas, então a criança não tem muita orientação sobre o que é certo e errado. Então esse aqui eu acho que serve mais para entender um comportamento tóxico, um comportamento abusivo, então não vou entrar muito aqui porque eu tô querendo ajudar quem tá se dando mal nas relações, né? Não quem tá fazendo os outros sofrer. Bom, vamos lá. Só pra reforçar aqui, tá, gente? Todo mundo pode ter alguma dessas características, todo mundo vai ter alguma lacuna aí nessas necessidades, tá bom? Não necessariamente você vai ser uma pessoa ruim por causa disso, ou uma pessoa totalmente disfuncional, certo? Não fiquem aí tentando se diagnosticar, tentando inventar um esquema, não. Só tentem pensar em como a sua família pode estar se relacionando com você ao longo da sua vida e como isso pode estar contribuindo para suas escolhas. Por exemplo, será que quando você era criança, você não conseguia tomar suas próprias decisões? Seus pais queriam controlar tudo? Será que havia muita rigidez nesse sentido? Você não podia nem escolher a roupa que você queria vestir? Entende? Então, isso talvez reflita na sua vida hoje. Então, a ideia aqui é que vocês possam fazer essa reflexão e pensar como a sua família era com você, o que eles faziam, como eles se ajudavam a enfrentar os desafios, quando você chegava em casa com a atividade, como é que era, eles te ajudavam, eles te criticavam, eles se elogiavam. Tudo isso, né, vai refletir nas suas relações, tá bom? Aí a gente tem aqui a orientação para o outro, que está no o quarto domínio esquemático desadaptativo, tá bom? Essa orientação para o outro aqui, ela é a minha preferida. Por quê? Porque nela está aquele lá, ó. Vocês lembram que eu falei ontem? Lembram? Alguém estava aqui ontem? Tá o autossacrifício, tá? Tá dentro desse aqui. A subjugação. E aí, isso daqui também é um prato cheio para você sofrer nos seus relacionamentos. Como normalmente é essa família? A família, ela vai ter um relacionamento com a criança ou adolescente, tá? Baseado na aceitação condicional. O que isso significa, Ana? Lembra que eu falei ontem que o amor incondicional, ele é muito importante para você aprender a se amar também, a se aceitar, a lidar com as suas frustrações. É fundamental para a sua autoestima, para você ter uma autoestima saudável. Muitas famílias, elas vão ter dificuldade em construir na pessoa essa ideia de que ela é amada incondicionalmente. Por quê? Porque a nossa estrutura social, né, ela favorece, por exemplo, alguns comportamentos. Tipo,
você decepcionou o papai ou a mamãe porque você não se saiu bem em tal atividade. Ou então a criança não se comporta bem num determinado evento social. Sei lá, leva a criança pro shopping e a criança dá um show lá. A criança, ela não tem a habilidade de gerenciar suas emoções igual um adulto. Então é esperado, é normal que ela reaja dessa maneira em algumas situações. Ela não tem a mesma capacidade de autocontrole, de entendimento das coisas, certo? Então, assim, no lugar dos pais deixarem claro que, apesar daquilo, ela é amada incondicionalmente, né? E conseguirem encontrar maneiras de acolher a frustração dela. Pronto, uma criança tá lá no shopping, ela se joga no chão porque ela queria um brinquedo e você não deu. Aí ela começa a fazer um escândalo. Aí, o que um adulto saudável e que vai ajudar essa criança a se sentir amada incondicionalmente, ele vai fazer? Ele vai ter paciência. Ele vai entender que a criança está fazendo aquilo porque ela não consegue gerenciar suas emoções. Ele vai deixar que essa criança experiencie a frustração. E ele vai acolher essa frustração. Ele vai esperar o tempo da criança, ele vai abraçar a criança, ele vai dar carinho para a criança, ao mesmo tempo que ele vai deixar claro que aquele comportamento não é interessante, né? Que não é bom para ela, que ela não pode, que aquele brinquedo não é o momento de ser comprado, que os pais não têm dinheiro naquele momento, que gostariam muito de oferecer isso para ela ali, mas aquele não é a hora ideal, né? Aí você pode pensar assim, se você tiver filho, meu Deus, eu já perdi a paciência uma vez e eu briguei com meu filho. Não foi uma vez que você brigou com seu filho que você vai criar um esquema desadaptativo, tá? Calma, as pessoas erram. É a constância nisso que vai criar, tá bom? Então, vamos lá. Aí, uma pessoa que acolhe, que não se sente, não se sente constrangido com aquilo e não passa isso para a criança, né? Vai fazer a criança se sentir aceita, vai se sentir acolhida. Ela ainda vai se sentir frustrada. Olha que importante. Ela ainda vai experienciar a frustração do não, né? De não poder ter tudo, né? Mas ela vai se sentir acolhida, porque ela vai entender que os pais entenderam a frustração dela e abraçaram ela, acolheram ela, apesar daquele, né? Daquele sentimento ruim que ela tá sentindo ali, mas ela tá, ao mesmo tempo, experienciando esse acolhimento e compreensão dos pais. Então ela tá se sentindo amada incondicionalmente. Quando você vê os pais chegam em casa e falam, você me envergonhou, você nunca mais vai sair comigo, você é um constrangimento, só dá trabalho, você é uma criança muito ruim, né? Você só vai conseguir tal coisa se você fizer tal coisa pra mim. Você tá ensinando o que pra criança? Que o seu amor pra ela é condicionado a ela fazer determinadas coisas. Se comportar de uma determinada maneira, né, aceitar certas coisas dos outros e, consequentemente, você está ensinando para ela também que ela precisa sacrificar suas próprias necessidades em função de agradar os outros. Por isso que eu gosto muito do autossacrifício, de falar sobre o autossacrifício, porque ele está muito relacionado àquela pessoa que se doa muito nas relações e que não consegue relacionamentos recíprocos por causa disso. Porque ela não consegue nem deixar a outra pessoa oferecer algo para ela. Às vezes, quando ela tá diante de reciprocidade, ela não sabe nem reagir. Às vezes, ela sai até correndo. Por quê? Porque ela só sabe estar na relação onde ela tem que dar muito mais dela e receber muito menos. E onde ela sabe que ela não é aceita. Então, ela tem que se moldar ao que os outros querem e esperam dela. Tá? Então, essa família, geralmente, ela é uma família que vai oferecer esse amor condicional. E eles não vão suprir, né, algumas necessidades essenciais da criança, necessidades básicas ali, para que ela possa se sentir realmente amada. Stephanie perguntou, é a pessoa que quer salvar todo mundo, não é? Sim, que quer salvar todo mundo, que quer resolver todas as paradas. Por exemplo, é uma pessoa que no trabalho, todo mundo recorre a ela e que é muito sobrecarregada. É uma pessoa que no relacionamento também é muito sobrecarregada, em casa também é muito sobrecarregada. Ela faz tudo pelo outro. E assim, essa pessoa, ela geralmente, ela acredita que o outro pode mudar,
né, que o outro em algum momento vai reconhecer o que ela tá fazendo e vai mudar. E que eles vão finalmente poder ser felizes. Conhece essa pessoa, né, Laísa? Então, é isso, gente. Então, nesse domínio aqui de orientação para que você vai ter essa orientação para o outro, né? Você vai estar diante de famílias que vão oferecer esse amor condicional para a criança, certo? E, consequentemente, a criança vai entender que ela precisa se comportar de uma determinada maneira ou suprimir suas necessidades para conseguir status, amor, aceitação social, carinho, enfim. E a gente tem o quinto domínio, que está relacionado à supervigilância e inibição. Nesse caso aqui, nesse domínio, a família geralmente ela é punitiva, ela é perfeccionista e ela tende a evitar os erros, né, decorrentes de atividades prazerosas. Então, assim, por exemplo, é aquela família que você vai brincar no parquinho e ela não vai deixar você, sei lá, brincar tão confortavelmente porque ela vai ter medo que você se machuque. Então, ela vai restringir, você não pode usar todos os brinquedos, você tem que ficar no brinquedo mais seguro, você não pode ir para a caixa de areia, porque você pode pegar uma bactéria, um germe, sei lá. Enfim, então ela vai sempre tá querendo que você fique ali perfeito, estático, que volte limpo para casa, com tudo no lugar, né? Enfim, então você não vai poder vivenciar aquela experiência com inteireza, porque você vai estar ocupado tentando atender aquela necessidade de perfeição ali que os seus pais querem que você atenda, certo? Então, assim, gente, hoje eu queria falar basicamente disso pra vocês, pra vocês começarem a pensar como é que é a família de vocês. Então, eu vou dar só uma lida geral aqui nos perfis familiares pra vocês irem pegando aí, tá bom? Então, famílias frias, famílias rejeitadoras, famílias que isolam, famílias superprotetoras, certo? Famílias permissivas, famílias que têm um relacionamento com a criança de amor condicional e famílias punitivas. Tá? Então, esses são os perfis que eu trouxe hoje para vocês e que de família, né? E que estão relacionados a essa construção desses esquemas desadaptativos, certo? E aí vocês podem, a partir disso, começar a pensar, como eu disse, em como é a família de vocês, qual é o perfil deles, como é que você cresceu, como é que eles se tratavam, como eles se ajudavam a lidar com os desafios de crescer, né, de se relacionar com o mundo. E aí vocês vão poder começar a perceber qual é a conexão disso com quem vocês estão sendo hoje. E por que eu estou falando estão sendo? Porque vocês não são o que são e pronto. Vocês não estão finalizados. Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar. A gente pode se transformar e a gente pode mudar aquilo que a gente não gosta da gente, fortalecer aquilo que a gente gosta, tá bom? Então, se até hoje você tem sofrido nos seus relacionamentos, se até hoje você tem sofrido, né, com diversas questões que a gente trabalhou aqui nesses dias, né, isso não é uma coisa permanente, vocês podem mudar. E aí, vocês podem passar a ter relacionamentos mais saudáveis, certo? E isso é o que vai, para os outros, né, vai parecer futuramente que vocês deram sorte, mas na verdade, vocês fizeram muito trabalho interno para mudar a forma como vocês se enxergam, para mudar a forma como vocês enxergam o outro, para perceber por que algumas pessoas atraem vocês e outras não, e para entender qual é a sua necessidade e qual é a pessoa que você tem que querer ao seu lado, certo? Que não necessariamente é essa que desperta, né, aquela emoção assim mais intensa, mas talvez seja alguém que te traga um pouco mais de calma, de equilíbrio, certo? Então é isso, gente, que eu queria falar hoje. Espero que eu tenha conseguido simplificar esse conteúdo, porque eu confesso que foi bem difícil para mim simplificar ele, porque ele não é nada simples. E eu entendo também se alguma coisa não ficou muito clara, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem falar comigo, que eu vou tentando esclarecer. Podem mandar perguntas aqui também, mas eu sei que a gente já passou bastante da hora que eu pretendia. Mas podem me mandar perguntas em box.
Como eu disse pra vocês aqui, o objetivo não é que vocês fiquem tentando se diagnosticar, mas é que vocês tentem realmente entender como a família de vocês tem contribuído para vocês serem quem vocês são hoje, certo? Então, não se apeguem a conceitos aqui, porque vocês não são alunos de psicologia que vão usar isso na prática de vocês, mesmo que vocês sejam alunos de psicologia. Aqui vocês não estão com essa função, aqui o objetivo é que vocês tentem se conhecer melhor, tá bom? Então, coloquem isso de lado e só se concentrem em tentar perceber como a família de vocês é importante para vocês entenderem quem vocês são e para vocês entenderem também qual é a direção que vocês querem seguir a partir de agora, tá bom? E que vocês possam usar esses elementos também na construção daquela linha da vida que a gente tá construindo desde o primeiro dia, tá certo? Então é isso, amanhã tem mais, a gente vai continuando e a gente se vê amanhã então. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui, né? Boa noite e é isso, galera. Qualquer dúvida me mandem inbox, tá bom? Que bom que vocês conseguiram gostar, conseguiram entender, né? Que ficou prático de entender, ainda bem, gente, porque às vezes, né, a gente fica com medo de falar as coisas de um jeito muito complicado e acabar não fazendo tanto sentido pra quem tá aí do outro lado, né? Principalmente eu que sou professora, aí eu fico tentando, debatendo comigo mesma para transformar o conceito em algo mais simples, mais palpável para vocês. Espero que eu tenha conseguido, tá bom? Então tá bom, é isso. Boa noite, até amanhã. Façam a nossa atividade, que no final eu vou ensinar vocês a interpretar e a usar isso a favor de vocês, para vocês se tornarem aquelas pessoas sortudas no amor. Tchau, galera. Boa noite.